Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais um dia, mais uma manhã com Deus, mais um momento ao qual o Senhor nos permitiu que estivéssemos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. O salmista Davi, no Salmo 5, verso 3, ele diz o quê? Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apressarei a ti e vigiarei. Que nessa manhã nós possamos nos apressar ao Senhor Jesus e vigiar, né? Vamos estar buscando na palavra, vamos estar orando e meditando. E a palavra de hoje é uma palavra tão boa que nós precisamos a todo tempo, né? Buscarmos e vigiarmos na palavra do Senhor. Bom dia, sejam bem-vindos a cada um de vocês que estão entrando nesta manhã junto comigo. Hoje é o nosso 34º dia. Gente, tá com os dias, só falta agora 6 dias aí na frente para terminarmos os 40 dias. Parabéns, parabéns a cada um de vocês que junto comigo nós estamos aí, ó, nessa peleja, estamos orando, buscando pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Meu Deus, é muito bom. Eu fico maravilhada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos sustentado, tem nos alinhado, tem nos consertado, tem arrancado de nós coisas que muitas das vezes nós nem sabíamos, né? Que nós tínhamos e estávamos presos a certas coisas e de repente o Senhor vai tirando. Como esse propósito de 40 dias é buscando pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, são os momentos assim que nós passamos dentro da palavra do Senhor, onde estamos aprendendo a como nos libertar de nós mesmos. Porque, como eu costumo dizer, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Irmãos, e como somos? Precisamos verdadeiramente vigiar a todo tempo, porque muitas das vezes, quando nós menos esperamos, nós estamos, né, presos a coisas que nos distrai e nos tira do foco, que é buscar e confiar no Senhor Jesus. Não é verdade? Mais um dia, mais uma manhã. Vamos orar? Vamos apresentar esse momento para Deus. Vamos entregar esse momento para Papai do Céu, louvando, agradecendo por mais esse final de semana. Hoje é sábado, nosso 34º dia. Glória a Deus. Paizinho Santo. Paizinho amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa manhã nós viemos em Tua presença. Queremos dobrar o nosso joelho ou os nossos corações diante de Ti, Senhor, para Te louvar e Te agradecer, Te bendizer e dizer que Tu és um Deus maravilhoso. E Te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado mesmo. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados, que são muitos. E muito obrigado, Pai, porque mais uma noite se passou, uma manhã se achegou, e aqui o Senhor nos sustentou e continuará nos sustentando até aquele grande dia. Meu Deus, toma o Teu lugar de honra na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Paizinho Santo, em nome de Jesus, visita cada um dos meus irmãos aí do outro lado. Meu Pai, eu Te peço por cada vida que está entrando, por aqueles que ainda irão assistir esse vídeo, meu Deus. Vai visitando os lares, vai visitando as suas necessidades, as suas fraquezas. Venha falar conosco, Senhor, nessa manhã, através da Tua palavra. Fala conosco, Paizinho Santo, porque precisamos ouvir mais uma vez a Tua voz, Pai. Eis-me aqui, usa-me conforme a Tua vontade, que palavra nenhuma saia dos meus lábios, que Tu não queiras, Senhor. E abre a nossa mente, abre o nosso intelecto nessa manhã para a compreensão de tudo aquilo que iremos falar, ouvir aqui nessa manhã. E desde já nós queremos Te louvar e Te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje, a nossa palavra de hoje, nós vamos pedir a Deus, né, para sermos direcionados, para que Ele seja a nossa direção. Eu só quero relembrar para vocês, desde o primeiro dia, o que o Senhor já tem feito no nosso meio.
No primeiro dia nós pedimos para moldar o nosso coração, para que ele fosse moldado. Lá em Isaías 64, verso 8, né? O Senhor, ele é o nosso oleiro, nós somos o barro, ele é o nosso pai, nós somos o barro, ele é o nosso oleiro e nós somos a obra-prima das mãos do Senhor, para que ele viesse moldar o nosso coração, porque o nosso coração precisa ser moldado, precisa ser aquebrantado. E lá no segundo dia nós oramos pela salvação, a salvação da nossa vida, da nossa casa, dos nossos familiares. Nós pedimos a Deus lá em Romanos 6, 23, onde pede ao Senhor para que ele venha ser o nosso Salvador. E nós vimos isso. E no terceiro dia nós pedimos pela força. Em Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo diz, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos tudo, irmãos, naquele que nos fortalece, pedindo ao Senhor força, né, para que o Senhor viesse ser a nossa força, porque muitas das vezes nós somos cansados, caídos, abatidos. Aí é quando nós falamos com Deus, o Senhor vem e renova as nossas forças. Glória a Deus, e Ele se torna a nossa força. Aleluia. E no quarto dia nós pedimos ao Senhor pelas nossas escolhas, para termos cuidado com aquilo que escolhemos, principalmente quando das vezes nós tomamos decisões precipitadas, né, por conta das situações, e quando nós menos esperamos, estamos perdidos, né, sem direção. E as nossas escolhas, elas têm que ser muito, muito sábia. E nós precisamos buscar de Deus e pedir a Deus para nos ajudar com isso. Tudo que nós vamos tomar decisões, nós precisamos orar primeiro ao nosso Papai do céu, pedindo ao Senhor, Senhor, ajuda-nos com as nossas escolhas. No quinto dia foi sobre integridade. E como nós precisamos, irmãos, ser pessoas íntegras diante de tudo. Íntegra para com o nosso próximo, com a nossa família. A nossa vida tem que ser uma família íntegra, né? Em tudo, em tudo. E no sexto dia nós falamos sobre relacionamentos, porque nós precisamos, irmãos, termos primeiro um bom relacionamento com Deus, o nosso Pai que está no céu. E depois nós temos que ter relacionamento com os nossos familiares, porque muitas das vezes, por conta de qualquer coisinha, nós já ficamos com cara fechada, emburrados, já, né, destruímos aquilo que muitas das vezes nós demoramos anos para construir, que seja no seu trabalho, que seja na sua vida cotidiana, que seja no meio da sua família. E principalmente com Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Deus e um relacionamento para com o nosso próximo, um bom relacionamento. É muito importante. No sétimo dia nós vemos sobre as prioridades. O que é as prioridades? As nossas prioridades. Que prioridades tomamos diante de Deus, diante de todas as situações? O que é que nós colocamos e damos prioridade? Muitas das vezes nós damos prioridade àquilo que não nos edifica e não faz crescer. Entra até mesmo o comodismo, né? E isso destrói qualquer coisa. Porque muitas das vezes quando estamos com foco, distrações vão vir. Quando começamos a fazer algo, distrações vão vir. E vão ser procurar nos fazer parar de qualquer forma. Então por isso nós temos que dar prioridade a tudo que seja e que venha na nossa mão para fazer e que seja com excelência, né? Nas nossas prioridades nós temos que ter muito cuidado. O que é que nós temos colocado em primeiro lugar? Será que temos colocado Deus? Será que temos colocado nossa família? Será que temos colocado o nosso trabalho? Qual é a nossa prioridade? E precisamos ter muito cuidado com isso. No oitavo dia foi sobre as nossas atitudes, né? O que tem sido e como tem sido as nossas atitudes? Será que tem nos conduzido a um relacionamento, ter um bom relacionamento com o nosso próximo? Será que as nossas atitudes elas têm sido corretas diante de Deus e para com a nossa família também? Né? Tudo isso é um peso, irmãos. E durante esses 40 dias nós temos buscado essas mudanças em nós. Nós precisamos, porque são áreas que
nós convivemos todos os dias, são áreas que precisam ser moldadas em nós, pelas nossas emoções. As emoções, ela é muito enganadora e nós temos que ter cuidado com as nossas emoções. Porque muitas das vezes, dependendo do nosso estado emocional, nós podemos fazer muitas coisas erradas e coisas que possam até nos prejudicar e prejudicar o nosso próximo. Não é verdade? No 10º foi sobre o crescimento espiritual e como precisamos crescer espiritualmente. Você precisa crescer, eu preciso, todos nós precisamos crescer espiritualmente. E é uma das coisas que nós temos que buscar de Deus. Senhor, nos ajuda a crescer espiritualmente. Nos ajuda, Senhor, a compreender. E no 11º dia foi sobre a nossa mente. Para a gente pedir a Deus para sempre renovar a nossa mente. Né? Limpar a nossa mente. Nós vemos isso lá em Romanos 12, versículo 2. Para o Senhor renovar a nossa mente. E como precisamos, irmãos. E nós temos que ter cuidado com essa mente aqui. Com os nossos pensamentos, com tudo. Porque é um conjunto de coisas. Então são áreas que precisamos ser tratados. E eu peço a Deus que vocês não possam jamais esquecer de cada área dessa. E sempre estejam relembrando e lembrando e buscando do Senhor. Para que haja mudança em sua vida. Que haja mudança na vida do seu familiar. Aquele o qual você tem orado. Né? Aquele que você tem intercedido pela vida dele. E no 12º dia sobre o trabalho. Sobre o trabalho. Nós precisamos também, porque muitas das vezes tem pessoas que estão desempregadas também, estão sem trabalhar. Mas saiba de uma coisa, Deus nos deu 2 mãos e nos deu inteligência. Muitas das vezes você não consegue um emprego lá fora, usa os talentos que Deus te deu. Você tem um talento, você tem um valor, de alguma forma. Ontem eu estava falando com Deus, né? E eu estou sem trabalhar. E eu falando com Deus, eu preciso ajudar o meu esposo, porque eu sempre trabalhei. E eu falei, Senhor, me dá estratégia. Né? Me guia para que eu possa fazer algo, porque talentos eu tenho. Irmãos, e como eu tenho. E a gente tem que usar os nossos talentos. Nós temos que usar e colocar em prática. Eu nunca dependi de homem, eu nunca dependi de ninguém. Eu sempre dependi daquilo que o Senhor tem me dado, sabe como? Os talentos que Ele me deu, eu botando a mão na massa, trabalhando e fazendo. Às vezes as pessoas querem prosperar, não prospera porque elas acham que tudo cai do céu. Né? Elas querem, né? Como é que você quer prosperar se você não dá um passo à frente? Você não procura, né, fazer algo. Os americanos, eles falam assim, para aquelas pessoas, chamam potato couch. Você sabe o que é um potato couch? É uma batata de sofá. Aquelas pessoas que só ficam sentadas no sofá, comendo e assistindo filme. Aí a tendência delas é o quê? Ela morrer sentada naquele sofá. Porque ela só vai engordando, engordando, sem fazer nada. Vira uma pessoa sedentária. Não tem ânimo e nem força de se levantar e prosseguir. Então essas pessoas aqui para os americanos se chamam potato couch. São umas batatas de sofá. São pessoas que estão presas no mundinho, né? No mundo ali onde elas ficam dia e noite e elas não têm atitudes, elas não têm bom ânimo, elas não pensam em trabalhar e prosperar. Elas querem que as coisas, aí muitas delas dependem do governo, né? Elas dependem de pensão do governo, dependem disso. E aí vive esse povo sedentário. Irmãos, levanta. Talentos, todos nós temos. Não se torne um potato couch, né? Uma batata sentada num sofá. Usa os dons e os talentos que Deus te deu. Eu sei que é muito difícil. Quantas e quantas histórias existem por aí? Quantas de pessoas que começaram do zero. Você sabe o que é zero? Do zero. E Deus prosperou.
uma simples ideia, ela se torna, né, algo grandioso. E para a nossa vida, muitas das vezes, a gente fica assim, perdido, sem inspiração, sem direcionamento. Principalmente pessoas que são empregadas, né? Trabalham anos e anos e anos para a mesma empresa, para o mesmo patrão. Não estou dizendo que isso é ruim, não, isso é bom. Isso mostra que é uma pessoa disciplinada, uma pessoa de compromisso e uma pessoa boa. Mas também tem aquelas, mostra também, tem aquelas pessoas que é muito inteligente, vai muito mais, né? E fica com medo, se eu perder meu emprego, o que é que eu vou fazer? Tem medo de mudança. Ei, tem mudanças que é para melhor. E não temas ameaças do inimigo, dizendo, vou te botar para fora, hein? Ou pessoas assim que querem, né, te intimidar no seu local de trabalho. Cuidado, não tenha medo, porque você tem capacidade. Você não depende só daquilo. São tantas coisas. E nós vemos sobre o trabalho. Para que a gente venha fazer com excelência. Porque Deus te deu talentos. E durante esses dias todos, nós temos buscado para nos fortalecer. E vocês estão conhecendo. Não tema. Você não tem para eles? Vocês não têm trabalhado para eles? É eles que precisam de você. Agora, você precisa de Deus e precisa usar os seus talentos para você mesmo. Só lembra disso. Porque Deus te deu. Tem tantas coisas que a gente pode fazer. Quantos e quantos exemplos nós vemos, né? De pessoas que de uma simples ideia se tornou grandioso. E também no 13, no 13º dia, nós vimos sobre a obediência. Sermos obedientes, principalmente obediente a Deus, ao nosso Pai que está nos céus. Obedecer os nossos mais velhos, as nossas autoridades, né? Os nossos pastores. A obediência é incrível. Uma pessoa obediente. É incrível, a educação vem de berço, nós sabemos disso. E é tão bonito quando aprendemos e somos educados desde o nosso berço. Porque isso gera obediência aos seus pais. E essas crianças, elas vão crescer e elas vão se tornar adultos e reconhecer as autoridades também. E vão aprender a ser submissos, né? Humildes e submissos. Porque tem pessoas que são arrogantes e que se acham, né, o maioral. No 14º, nós vimos sobre o futuro. Para que o Senhor cuide do nosso futuro. Que o Senhor revele o seu futuro para nós. Porque muitas das vezes a gente fica com medo do futuro. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo mesmo. Porque Deus, Ele é conosco. O Senhor está cuidando de tudo na nossa vida. E o nosso 15º dia foi sobre a disciplina, que é algo assim que eu falo muito. Nós precisamos e temos que ser disciplinados. E como precisamos, irmão? Em tudo. Olha, se tu queres prosperar, tu tem que ser disciplinado. Por isso que eu estou dizendo, todos esses dias têm sido um conjunto de coisas que precisamos aplicar em nossas vidas para que haja prosperidades em todas as áreas, no sentido principalmente espiritual, que haja crescimento espiritual, que possamos ser prósperos. Precisamos ser disciplinados, precisamos ser tementes, precisamos ser obedientes, precisamos ser pacientes, precisamos ser longânimo, precisamos ser humilde. E são áreas que temos buscado para nossas vidas.
Então, o nosso 16º dia foi justamente sobre humildade. Será que somos humildes? São áreas que um conjunto, quando finalizarmos, a sua vida só não muda se você não quiser. Porque, primeiro, se aplicarmos a palavra de Deus em nós, e se nos alimentarmos dela, e aprendermos a cada dia, nós vamos crescer, irmãos. Nós vamos vencer. A nossa família vai vencer. A nossa casa vai vencer. A vida dos teus filhos será vencida. O teu filho será liberto. O teu esposo será liberto. A tua vida será liberta. Agora, para isso, nós precisamos prosseguirmos em conhecer a Jesus. Precisamos prosseguirmos, termos uma vida de comunhão com Deus. Sobre a nossa missão. Porque cada um de nós temos uma missão aqui na Terra. E lembre-se, há uma missão na sua vida e dentro da sua casa, porque a missão começa dentro de casa. Isso foi o nosso 17º dia. Foi justamente sobre missão. A nossa missão começa dentro de casa. E pela santificação, no 18º dia, nós precisamos nos santificar, sermos separados. Temos que ter muito cuidado. A palavra santo quer dizer separados. Santificados, separados. Como é que o novo vai entrar se a gente não tira o velho? Não arranca de nós, não limpa a nossa casa. Nada vai acontecer em nossas vidas. Mas precisamos ser separados. Termos cuidado de quem nós escutamos conselho. Qual é a roda onde nós temos nos assentado. Quem são as pessoas que nós temos buscado. Olha para a vida dessa pessoa aí. Vê se essa pessoa, ela dá testemunho. Será que essa pessoa aí, ela dá testemunho? Porque muitas das vezes nós vemos que a pessoa fala, mas não testifica. Então nós precisamos termos cuidado com tudo isso. E no 19º dia foi sobre coragem. Para que o Senhor, Ele venha, né, nos dar coragem. Para continuarmos. E prosseguirmos em conhecê-lo. E nós precisamos ter coragem, irmãos. Não tema. Porque são multidões de pensamentos contrários muitas vezes vêm na nossa mente. E nos falta coragem de prosseguir. Nós vemos também sobre a alegria do Senhor lá em Abacuque. Porque o Senhor é a nossa alegria, Ele é a nossa força. Nós vemos sobre a generosidade, que nós precisamos ser generosos um para com o outro. Nós vemos também pelo amor a Deus, né? Para a gente colocar o nosso amor acima de tudo no Senhor. E depois nós vemos pelo amor ao nosso próximo, porque são dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a si mesmo. E é o que nós precisamos. Nós vemos pelo respeitar. Será que nós respeitamos? Será que nós temos respeito um para com o outro? E como precisamos respeitar o nosso próximo? E principalmente os mais velhos, porque é uma das coisas que mais tem ocorrido. É a falta de respeito para com o próximo, a falta de respeito para o mais velho. Nós também vemos sobre a fidelidade. Será que nós somos fiel, primeiramente com Deus e para com o nosso próximo? A fidelidade, irmão. Nós precisamos ser fiel. E através de cada parte, o qual nós temos buscado de mudança em nós, cada área, que vai sendo transformada pelo Senhor, nos conduz a um caminho próspero e eterno junto com o Pai. Um caminho de paz. É estreito. E é estreito. Mas o final dele é maravilhoso.
Nós temos buscado pela misericórdia. Porque muitos de nós pedimos misericórdia a Deus, mas nós não somos misericordiosos para com o nosso próximo. Será que somos misericordiosos para com o nosso próximo? Muitas das vezes não. Também buscando o desejo pela palavra, porque nós precisamos ter o desejo de conhecer a palavra e prosseguir conhecendo a palavra. Precisamos, irmãos, nos alimentar dessa palavra para nos fortificar dia após dia. E como precisamos? Também a segurança em Jesus. Ele é a nossa segurança e é o único porto seguro. Você pode correr para o braço de um homem, você pode correr para o braço da sua mãe, do seu pai, você pode querer correr, ter segurança, buscar segurança sabe, em tantas outras coisas, mas o lugar mais seguro é na presença de Deus, é guardado embaixo das asas do Pai. Você pode construir casas, fortalezas, mas se não tiver Deus, nada adianta. E Deus, Ele é a nossa segurança. Pela nossa vida, né? Para que o Senhor nos ajude e ajude a nossa família. Pela paz, porque precisamos de paz. Também para desenvolver um relacionamento com Deus em oração. Porque muitos pedem oração, mas não oram. Mas você precisa orar, você precisa conversar com Deus, você precisa buscar pela esperança, porque nós não podemos perder a nossa esperança. A esperança é tudo. Então, quanto à vida, há esperança. Guardar o nosso coração, como nós vimos, né? Sobre todas as coisas, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. E hoje, irmãos, é para que o Senhor nos dê direção. Precisamos de direcionamento. Lá no Salmo 119, verso 105, ele diz o quê? Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é que nos dá direcionamento, é que nos conduz. Porque muitas das vezes agora talvez você possa estar pensando ou dizendo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Que caminho eu devo seguir? Qual é a direção? Porque nós vemos isso. Existem momentos na nossa vida que nós paramos e dizemos assim, peraí, o que é que eu vou fazer? Por isso que nós precisamos ter a nossa mente em Cristo. Por isso que precisamos ter uma vida de disciplina. Por isso que nós temos que ser perseverantes, obedientes. Por isso que nós temos que ter cuidado de quem nós vamos buscar conselho. É por isso que nós temos que também estarmos guardados no Senhor. Buscar a força em Deus. Para que nós possamos ser conduzidos. Por isso nós temos que buscar, né, sabedoria. Porque precisamos ser sábios, irmãos. Mas nós temos que buscar a sabedoria de Deus. Porque muitas das vezes a sabedoria do homem, nós não vamos a lugar nenhum. Porque tem tantos com tanto conhecimento. Mas não te leva à salvação, não te leva a Deus. Só tem letra. E a própria palavra fala, né, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não adianta você ter tanto conhecimento, mas você não ter o Espírito Santo de Deus. Você não existir temor no seu coração. Não existir respeito para com o Senhor. Não adianta. E hoje nós queremos e nós devemos pedir a Deus. E buscarmos do Senhor. Senhor, se eu sei, se a tua palavra me diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, então é a tua palavra que vai me conduzir. E olha, no 103 ele diz assim, não, primeiro, para você ver, porque toda nossa vida nós precisamos de direcionamento. E como precisamos? E precisamos de direcionamento para fazer tudo na nossa vida.
E precisamos ter cuidado, porque por isso que eu falei sobre atitudes, né? Para a gente ter cuidado com as nossas atitudes também. Para a gente não tomar, pelas nossas decisões também, para a gente não tomarmos e tomarmos decisões precipitadas por conta das situações. Porque se nós buscamos de Deus e buscamos da palavra, nós vamos crescer. Nós vamos estar indo no caminho certo. E aqui no Salmo 119, a partir do versículo 97, ele começa assim: ó, quanto amo a tua lei. É a minha meditação de dia, em todo dia. Então, quer dizer, essa parte aqui que ele está escrevendo, ele está dizendo assim, ó, como eu amo a tua lei. E a minha meditação em todo dia, quer dizer, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, quanto esse salmista aqui amava a lei do Senhor e meditava durante todo o dia. Aí ele, em 98, ele diz: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Quer dizer, os mandamentos do Senhor nos faz sábio. A palavra do Senhor nos faz sábio. E nos conduz a sermos livres e alcançarmos as bênçãos do Pai. Aí ele continua: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Por que ele quis dizer isso? Não tem um costume de dizer, né? Eu me recordo muito, né, que quando eu estava em aulas de seminário, né, eu me recordo muito quantas das vezes os meus mestres, os meus professores diziam assim: você está ficando mais sábio do que eu. Por quê? Porque quando estamos aprendendo, nós buscamos, nós comemos essa palavra e nós começamos a crescer. E muitas das vezes, quando nós temos um bom mestre, um bom professor, um bom líder também, nós terminamos sendo até melhor do que eles. Não porque eles não foram bons, ao contrário, porque eles foram bons demais. E eles amam ensinar, eles amam cuidar. E nós terminamos aprendendo. Agora isso depende de nós. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias por termos pessoas e ter nos colocado pessoas certas em nossa vida, que nos conduza ao crescimento espiritual. E precisamos estar perto e próximo das pessoas certas. Porque aqueles que vão te chamar enquanto você chega a hora da palavra, as pessoas veem as distrações. Vem alguém para te chamar para ir para a rua, para fazer alguma coisa lá fora. Vai aparecer 1001 convite, 1001 coisa para poder tirar você daquilo que é primordial e daquilo que vai te fazer crescer. Amigos, tem um amigo. Existem verdadeiros amigos. Mas tem muitos amigos por aí que, em vez de te levar e conduzir para um caminho de bênção, um caminho próspero, um caminho de crescimento, não, são poucos. Por isso nós temos que termos muito cuidado com as nossas escolhas. E aqui, ele continuando, o salmista, ele diz assim, no 100, ele disse: sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Então, quando nós guardamos os preceitos do Senhor e os preceitos dos mais velhos, obedecemos os seus conselhos, nós terminamos sendo prudentes. Eu me recordo que na igreja, eu bem jovem, eu gostava sempre de estar com as senhoras, com as pessoas mais velhas. Até os dias de hoje eu amo estar mais perto dos mais velhos, porque eles têm muito que nos ensinar.
Porque é através dos preceitos, dos conhecimentos, da vida dele, até mesmo dos erros deles, o qual eles erraram, né, falharam e aprenderam, e hoje eles são pessoas maduras. Ele vai nos dar conselhos certos. Aí por isso que o salmista ele diz assim: sou mais prudente do que os mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos, aí ele disse, porque guarda os seus preceitos. Porque ele guarda aquilo que ele aprendeu dos mais velhos, enquanto ele é jovem. Porque aquele mais velho, ele errou. Mas ele dá o conselho para que o seu filho, a sua filha, ou os seus netos não errem também. Então, quando nós aprendemos dos mais velhos e respeitamos os mais velhos, e respeitamos a nossa autoridade também, né? Nosso esposo, a nossa esposa, né? Respeitamos as autoridades daqui da terra, as leis daqui, as leis do céu, os nossos líderes espirituais, os nossos pastores. Porque se eles estão na frente, na linha de frente, como líderes espirituais, é porque Deus os capacitou, os chamou e porque eles têm vida. Então, nós temos que sermos sempre guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E aprendermos daqueles que têm e temem a Deus, e têm vida no altar e têm testemunho. E aqui ele fala, no 102, não, 101. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Aí fala que aqui ele desviou, ele fugiu da aparência do mal. É o que nós precisamos, é fugir da aparência do mal. Fugir mesmo, literalmente. Se você sabe que determinada coisa pode te levar a um caminho de morte espiritual, até mesmo física, viu? Então, cata fora, foge. Aí no 102 ele diz, não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Não se aparta dos ensinamentos de Deus, nem dos ensinamentos dos mais velhos. Aí no 104 ele diz, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Quando nós temos conhecimento da verdade, quando temos o verdadeiro conhecimento da verdade, irmãos, aqueles que ensinam o errado, nós não ficamos perto deles. É quando ele diz, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Quer dizer, agora I avoid, né? Eu vou me distanciar, porque eu sei que esses ensinamentos aí não são de Deus. Eu não vou seguir isso aqui, não. Nós vamos saber diferenciar o certo do errado. E aqui no 105 ele diz, que é o versículo chave, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, ela nos guia. E o que nós estamos buscando é justamente no dia de hoje, né? Nós estarmos na direção de Deus, guiado pela sua palavra, pelos os seus ensinamentos. Se nós formos ver Provérbio 22:6, fala assim, instrui o teu menino no caminho, o teu filho no caminho do Senhor. O caminho que Deus deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, toda a instrução agora, principalmente para os seus filhos, tem que ser agora. Porque depois de mais velho, irmãos, tá difícil.
Se você não conseguir instruir os seus filhos agora, conduzi-lo eles na direção correta, quando for mais velho, é só o Senhor Jesus. Lá em João 14, deixa eu ver aqui. João 14, o versículo 6, diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, todo mundo conhece, e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E para onde nós estamos indo? Qual é o destino nosso? Esse destino depende das nossas atitudes, irmãos, para com os filhos de Deus. Como filhos de Deus, depende de nós. Então, para onde e que caminho vocês estão indo e que nós estamos tomando? Qual é o nosso caminho? Esse destino depende de cada um de nós, das nossas escolhas. Aí entra justamente aquela parte, né, que a gente falou sobre as nossas escolhas, foi justamente no nosso, deixa eu ver aqui, porque nós vemos, cada dia nós vemos um dia diferente, e as nossas escolhas foi justamente o nosso quarto dia. E esses caminhos, irmãos, o Senhor nos dá através da sua palavra. Ele nos dá o direcionamento. Agora, para isso, tanto eu e vocês, temos que termos atitudes de seguir esse caminho. Ter as atitudes corretas, de seguirmos o direcionamento do Senhor. Porque não vai adiantar dizer que servimos a Deus, amamos a Deus, diz que serve, né, mas não obedece. Porque aqueles que servem, ele obedece. Então as pessoas não sabem diferenciar o obedecer do servir, e o servir e o obedecer. Por quê? Porque aquele que serve, ele obedece. Ele está sujeito ao seu Senhor. Porque nós somos servos. O nosso Deus, o nosso Pai, é o nosso Senhor. Então, nós servimos a Ele. E quem serve, obedece. Não desobedece. Não. Ele obedece. Então, para sermos direcionados e andarmos no caminho do Senhor, requer obediência, sacrifício, renúncia, dedicação, domínio próprio, temperança. Temor, reverência, humildade, coragem, força, fé, esperança. Nós precisamos disso tudo e muito mais. E é o que nós estamos buscando durante todos esses dias. Ó quanto amo a sua lei. É a minha meditação todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os seus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau
para obedecer, observar a tua palavra. Não me aparta dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel é a minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso ensino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Paizinho, nessa manhã, Senhor, nos apresentamos diante de Ti. Senhor, colocamos a nossa vida em Teu altar e a vida dos nossos familiares. Guia-nos, Senhor. Nos conduza-nos, Senhor, ao caminho, Senhor, correto. E nos ajuda, Senhor, para que possamos tomar as atitudes corretas, para tomarmos o direcionamento correto, Senhor, que nos conduz, porque só existe um caminho. E Tu, Senhor Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ti. Ninguém vai para o caminho da vida eterna se não for conduzido pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia. Pai, perdoa-nos, Senhor, porque muitas das vezes, Senhor, queremos caminhar em outras direções, queremos caminhar por si próprio e nos esquecemos de buscar em Ti, Senhor. Buscar a sabedoria que vem do alto para nos conduzir a um caminho que nos conduz à vida eterna, nos conduzir ao caminho correto, certo. Meu Deus, em nome de Jesus, visita cada lar aqui representado, cada vida, cada um dos seus familiares ao qual eles têm buscado. Sabemos, Senhor, que tudo nesta vida tem permissão Tua, porque o Senhor sabe. E também temos consciência, Pai, que muitas das vezes pagamos pelas nossas atitudes mal tomadas. Porque nós colhemos aquilo que plantamos. E muitas das vezes, Senhor, sabemos que muitas das nossas atitudes e de atos errados que fizemos e cometemos, pagamos um preço. Meu Deus, que cada um aqui, nesta manhã, possa tomar direção e ter a Tua direção. Que haja um despertar nos seus corações de buscar a Tua palavra, buscando o direcionamento. Para que o Senhor possa conduzi-los ao melhor caminho. Meu Deus, em nome de Jesus, tira, Senhor, do nosso meio tudo que impede a nossa jornada, a nossa caminhada. Arranca. Nos ajuda, Senhor. Aplane os nossos caminhos. Meu Deus, Tu és o fazedor de caminho. Tu fez o caminho, Senhor, pelo deserto. Tu abriu, Senhor, o Mar Vermelho. O Senhor abriu também o Jordão, para que o povo passasse em terra seca. Senhor, Tu derrubaste muralhas, Tu moveste montanhas. Senhor, Tu és o nosso caminho. Tu és a verdade, Tu és a vida e é o único. Ó Pai, abençoa, Senhor, cada um aqui. Trabalhe conforme as suas necessidades e conforme, Senhor, a sua fraqueza ou a sua força. Nos levanta, Pai.
e nos conduza na tua direção. Nos cobre, nos proteja, nos livre no dia de hoje de todo o mal. Proteja a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, a vida dos filhos dos teus filhos, os esposos, as esposas. Nos esconda em teu esconderijo. Livra-nos dos acidentes de carro. Livra-nos, Senhor, do homem sanguinário, da língua ferina, dos olhos grandes de inveja, das orações contrárias. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. E nos dá direcionamento. E nos proteja em todo o nosso caminho. E desde já, Paizinho Santo, nós queremos te louvar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Graças a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Shalom, shalom Adonai, Baruch Haba, Bishem Adonai. Benditos são todos aqueles que vêm em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mais um dia vencido para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos aplicar a palavra do Senhor em nossos corações, na nossa vida. Que possamos, noite e dia, guardarmos tudo aquilo que temos aprendido e aplicarmos em nossas vidas. E usarmos, porque o Senhor, Ele tem nos dado, Ele tem nos fortalecido de noite e de dia. Jesus te ama muito. Jesus ama a tua casa, ama a tua família, a tua vida. E o Senhor tem coisas grandes para nós. Nós sabemos disso. Basta-nos confiarmos e sabermos esperar, porque tudo é no tempo de Deus e tudo é no trabalhar dele. Existe ordem, existe uma sequência e tudo tem que ser em ordem para que se cumpra tudo em nós. Amém? Obediência acima de tudo, né? Sabedoria e prosseguirmos nesse caminho. Saiba que para que o Senhor seja, para que a palavra do Senhor seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nós precisamos amar a lei do Senhor, como ele mesmo escreveu aqui no verso 97. E meditar nela todo dia. Lembre-se, porque não adianta, lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Não, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas não ama a lei, não medita nela o dia todo. E olha, ele fala também, e pelos teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Porque pelos mandamentos do Senhor e pelo conhecimento da palavra, nós vamos crescer. Amém? Glória a Deus. Gente, mais um dia vencido para a honra e glória do Senhor. Hoje foi o nosso 24º dia. Amanhã vai ser o nosso 25º dia. E só vai faltar mais, depois de amanhã, 5 dias. Para a honra e glória do Senhor, para finalizarmos esse propósito de 40 dias. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida e tudo que você venha fazer durante todo esse dia. Que o Senhor venha te proteger, né? Te guiar, te orientar e que você venha crescer cada vez mais em sabedoria e conhecimento da palavra do Senhor. Lembre-se, precisamos obedecer, precisamos conhecer para que o Senhor nos livre. E lembre-se, como ele diz assim, ó, desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Aí ele diz, não me apartais dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Eu acho lindo quando ele no 100, ele diz, sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Guarda os conhecimentos dos mais velhos. Guarda os preceitos, né? Não se esqueça disso. E olhe, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. E aí vai crescendo. Aí ele gente, é muito bom. É tão bom quando você lê essa palavra, você começa a crescer, se alimentando. Vamos colocar em prática tudo que temos aprendido. Amém?
Um beijo no coração. Shalom, a paz do Senhor. E até amanhã, no mesmo horário. Que Deus possa os abençoar em Cristo Jesus. Shalom, shalom, a paz. Um dia de bem.